Chutou para aqui, inventou. É gol! Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui com um problema de família no hospital aqui, Hospital São Luís, em São Paulo, então eu não tenho como gravar o vídeo no meu estúdio, logo não está nas melhores condições, mas era impossível deixar passar essa história dessa vitória vergonhosa. Eu sei que são duas palavras contraditórias, né? Quando a gente fala em vitória vergonhosa, como assim? O Flamengo ganhou, não perdeu, mas não jogou absolutamente nada contra o Bahia. No primeiro tempo até foi melhor do que o time local, né? É sempre difícil jogar na Fonte Nova, mas o técnico Jorge Sampaoli no intervalo fez 5 alterações. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre essas 5 alterações que não foram só por problemas técnicos, né? Foram problemas físicos, o que é gravíssimo, né? Mas independentemente das alterações, o Flamengo ficou com 2 jogadores a mais durante a parte final do segundo tempo. E mesmo assim, a equipe que teve a melhor possibilidade, a melhor oportunidade de gol foi a do Bahia, naquele lance do Cauli, em que ele entra e chuta, entra na área, né, dá 2 dribles, dá uma bela jogada individual desse ponta que jogou no futebol alemão, jogou no futebol búlgaro e tal. Ele faz uma boa jogada e acaba chutando por cima da meta guarnecida pelo goleiro Santos, tá? Eu tive a clara sensação, não sei se você teve essa sensação também, de que o Flamengo precisava que o jogo acabasse logo, né? O que é, convenhamos, vergonhoso, né? Foi uma atuação muito ruim do time do Flamengo no segundo tempo, né? Jogadores apáticos e uma falta até de plano de jogo melhor do técnico Jorge Sampaoli, né? Porque é inacreditável que um time com 11 contra 9 tenha dificuldade, né? E o Flamengo teve, e foram muitas, né? O Gabigol até marcou um gol, um claro impedimento, aliás, ele precisa resolver essa questão de impedimento, entrou em impedimento 2 vezes no jogo contra o Bahia, mas afora, tirando esse lance, o Flamengo não conseguiu se organizar minimamente, né? Para evitar ali uma bafa do time do Bahia, que jogava com o Cauli de um lado, o Rian do outro, o Biel saiu, né? O centroavante titular, o Everaldo, sequer jogou o Arthur Salles, que é muito fraco, muito mau jogador, mas mesmo assim foi uma equipe que sofreu a do Flamengo. Aliás, o Bahia tem uma coisa muito curiosa nesse Campeonato Brasileiro, perdeu jogando na Fonte Nova, pro Botafogo e pro Flamengo, e jogando melhor as 2 partidas, né? No segundo tempo, o Flamengo inexistiu, foi um amasso do time do Bahia, tanto que faz um gol logo no início. Acho que o Ayrton Lucas falha naquele lance do segundo gol anotado pelo Ademir, mas o Santos também, né, deu sua, entre aspas, contribuição para isso. Mas a questão vai além do campo, vai além das 4 linhas ali, né? Quando a gente fala de Flamengo, os jogos do Flamengo, a gente se atém muito às 4 linhas, mas vamos tentar sair um pouquinho dessa questão para falar sobre o estado físico dos jogadores, né? Eu estava assistindo ao jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, o que pese o futebol, que às vezes não é dos melhores, praticado pelos Palmeiras, né? Os jogadores se entregam o tempo todo, os jogadores estão bem fisicamente, o técnico Abel Ferreira não precisa poupar, nada disso. Em contraponto, o Flamengo passa por apuros, sempre por apuros, né? Na sua parte física. Tanto que os jogadores, aqueles que foram substituídos no intervalo, naquela leva, que eu achei uma maluquice naquele momento, eu falei, como assim o técnico Jorge Sampaoli faz 5 alterações simultaneamente no intervalo de jogo? Isso não existe, né? Mas foi o que ele fez. 5 alterações, tirando Davi Luiz, Thiago Maia, o goleiro Matheus Cunha, Everton Cebolinha, que estava jogando muito bem. E aí é obrigado a fazer essas 5 alterações numa leva só, além do Matheus França, que fez o primeiro gol da vitória. Olha, o que acontece com o departamento físico do Flamengo? O que é isso? Isso aí é uma carnificina, né? Então, assim, o Sampaoli também, se é sócio, como eu coloco no título, desse papelão, desse desempenho horroroso do time do Flamengo, eu tenho de falar também da condição física desses jogadores. O Flamengo me parece um time pouco competitivo até, mesmo quando jogava melhor do que o Bahia no primeiro tempo, acumulou
não chances desperdiçadas, mas perdas de bola ali, quando poderia facilmente, havia muito espaço para jogar, articular um contra-ataque, alguma coisa assim, e não conseguia, simplesmente não conseguia fazê-lo, né? E no segundo tempo o time simplesmente desmoronou, né? Outra atuação pífia do Vidal, assim, eu não acredito que não haja na base, né, um volante um pouco melhor. Cadê o Igor Jesus? Por que não joga, né? Um jogador que não necessariamente atue como volante, porque o Pulgar entrou nessa função, com o Vidal marcando mais pelo lado direito, o lado do Wesley, né? Mas é inacreditável assim que o Vidal continue tendo oportunidades. O Jorge Sampaoli vai ter que se ligar nessa história. É inacreditável assim a falta de capacidade desse jogador para atuar num nível de competitividade mais alto, né? E aí a gente fala aqui também sobre contratações alavancadas e muitas vezes pela rede social, né? Foi o caso do Davi Luiz, que embora tenha feito finalmente, desencantado, feito finalmente o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, uma contratação muito ruim, né? Que já tem o gatilho de renovação para 2024 acionado praticamente, né? Faltam 2 tempos para o Davi Luiz bater a meta, né? De acordo com a informação trazida em primeira mão pelo Vene Casagrande, para que ele renove o contrato automaticamente, né? Então, assim, essa foi uma contratação de rede social. Teve tuitaço para a chegada do Davi Luiz. E outra contratação midiática foi a do Vidal. Me diga uma partida, uma só, boa, que o Vidal fez com a camisa do Flamengo. Um grande jogo. Teve alguns bons momentos ali jogando pelo Flamengo e tal, no final do ano passado. Foi importante até na conquista ou nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores da América, mas um tiquinho só. Não foi aquela coisa assim que o Vidal chega e muda o patamar de futebol do Flamengo, não, de maneira nenhuma. Tanto que era uma reserva, né? Jogando algumas partidas lá, como foi na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians no Maracanã. Até por isso a gente pode imaginar que o Flamengo teve um mau desempenho naquela ocasião, por causa da atuação também do Vidal, né? Em 2023 é um verdadeiro desastre. O Sampaoli, eu já disse por aqui, precisa desapegar desses caras. Já desapegou do Marinho e precisa entender que o Vidal está longe de ser aquele jogador que foi no ciclo vitorioso da seleção chilena, que culminou com a conquista da Copa América em 2015. Saudações, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu aí pela solidariedade e pela compreensão também. Até a próxima. Tchau, tchau.